Então, queridas e queridas, vamos para o último vídeo dessa série, que nós vamos falar de sistemas de governo. Então, sistemas de governo nós temos três. Dois mais importantes, o outro, né? Enfim, quais são os sistemas de governo? Primeiro, o sistema parlamentarista, depois o sistema presidencialista, depois o sistema diretorial. O sistema parlamentarista é fruto do engenho inglês, surgiu na Inglaterra. E aí, para a gente falar do sistema parlamentarista, nós temos que, para entender, nós temos que voltar lá em 1215, na chamada Carta do João Sem Terra. João Sem Terra era o rei João, era o rei da Inglaterra na época, né? E aí o que ele estava querendo? Ele estava querendo subjugar a nobreza agrária, os senhores feudais, e transformar a Inglaterra num sistema absolutista. Sempre lembrando, absoluto nunca tinha, mas enfim, como os outros países da Europa lá já estava acontecendo. Porém, né, financiados pelo rei da França, olha a rivalidade desde aquela época, que já estava lá no absolutismo, os senhores feudais venceram o rei João e impuseram um documento para ele, que chama-se Carta do Rei João Sem Terra, mas melhor chamar de Magna Carta. Esse documento é fundamental para o estudo do constitucionalismo, né? Foi o primeiro prenúncio de uma constituição que passou a limitar os poderes dos reis da Inglaterra a partir de 1215. Foi imposto ao rei João. No meu livro aqui eu coloco mais detalhes, nem todos, porque são muitos detalhes a respeito disso. O que serve aqui para a gente dizer que esse sistema ele foi brotando, foi se moldando, ninguém inventou, quando de repente já estava acontecendo. Por exemplo, uma coincidência, foi mais para frente, bem mais para frente, alguns séculos depois, a rainha Ana faleceu, inglesa. E aí o que acontece? O herdeiro do trono, sabe quem era herdeiro do trono? Um rei germânico, né? E aí o que acontece? Como era, né? Aconteceu isso com Portugal, morreu o rei de Portugal, quem teve que assumir foi o rei da Espanha, que eles casavam entre primos, e aí era enfim, né? E aí o que é? Só que esse rei germânico, em primeiro lugar, não falava inglês. Segundo, estava nem aí para a Inglaterra. Terceiro, na época já tinha um gabinete de ministros que aí era chefiado pelo rei. O rei ia lá saber, ele disse, não estou nem aí, nem aparecia. Aí para esse gabinete continuar funcionando, um dos membros, né, com a sua liderança, começou a praticar as coisas. O nome dele era Roberto Walpole, né? Aí os outros, por deboche, primeiro-ministro, ele, nem aí, foi. E aí se institucionalizou a figura, surge o primeiro-ministro, o chefe do gabinete de ministros. E aí a coisa foi se moldando até chegar na nossa época, né? Aí o que é importante falar com relação ao sistema parlamentarista? O sistema parlamentarista é importante, e aí a diferenciação para o presidencialismo, que vamos falar já, né? Existem duas coisas: o Estado e o governo. Tá difícil que eu estou tentando segurar com o ombro as páginas do livro aqui, então vamos com 2 dedinhos aqui. O Estado e o governo. No parlamentarismo, tem uma figura que é chefe do Estado e outra que é chefe de governo. Há uma dualidade do poder. No presidencialismo, no caso brasileiro, que é presidencialismo, né, é uma pessoa que exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Por isso que a gente confunde, né? Fala assim, instituições de Estado, instituições de governo. Por exemplo, as Forças Armadas são instituições de Estado. Lembrando que Estado, nós vimos lá atrás, Estado vem do latim status, que é estável. A nação politicamente organizada, né, se transforma no Estado estável. Então são instituições estáveis, não estão à mercê de governos.
O governo vai colocar em prática a sua política, por meio de políticas públicas que não devem afetar as instituições de Estado, como as Forças Armadas, as polícias, entre outras, né? Interessante o seguinte, o Brasil já teve 2 plebiscitos para ver se seria parlamentarista ou presidencialista, como é. O primeiro foi em 1963, e aí é um episódio histórico bastante interessante, né? Nas eleições de 1960, para suceder o presidente Juscelino Kubitschek, o JK, né? Elegeram na época, olha que interessante, não se votava como hoje no presidente, e o presidente leva o vice junto. Tu votou no presidente, tu vota no vice junto, que era numa chapa. Na época não, votava num e no outro. E sabe o que o eleitorado brasileiro fez? Elegeram como presidente da República o Jânio Quadros, que seria de direita. Não gosto muito dessa, porque é muito simplória, né? Mas enfim, de direita. E como vice, o João Goulart, apelido Jango, para vice. Então era o presidente de um e o vice de outro. Aí com 7 meses de governo, o Jânio, querendo mais apoio popular, foi blefar, aproveitou que o João Goulart estava em visita à China. Não é a China de agora, era a China de 1961, era o Mao Tse-tung, né? Fazia o quê? 12 anos da Revolução Chinesa. E aí ele renunciou para dizer, olha só, vai assumir aquele cara ali, ó, né? Mas as forças que desencadearam, né, o regime militar dali a 3 anos chegaram, dane-se, pode ir para o exílio. E aí o Jânio foi para o exílio, e eles disseram assim, quando o João Goulart pisar no solo brasileiro, será preso. Aí virou uma, né, não tem que assumir. O Leonel Brizola, então governador do estado do Rio Grande do Sul, começa a fazer a chamada campanha da legalidade. Enfim, resumindo, fazem um acordo, tudo bem, assume, mas como presidente num sistema parlamentarista, apenas como chefe de Estado, não chefe de governo. E o chefe de governo, primeiro-ministro do Brasil ali, nessa época, foi o Tancredo Neves. O Tancredo Neves, aquele que ganhou a eleição, a primeira, logo depois do regime militar, uma eleição indireta, mas adoeceu, foi internado na madrugada de assumir e morreu sem assumir a presidência, né? Então isso. A segunda oportunidade foi em 1993, porque a nossa Constituição estava previsto lá que teria esse plebiscito. E aí teve o plebiscito e mais uma vez o presidencialismo ganhou de lavada. Então, o que é? Então, no parlamentarismo é muito importante. Tem um é chefe de Estado e outro chefe de governo. E interessante de colocar, né, que o parlamentarismo pode existir em monarquia, em forma de governo monárquica ou republicana. Só que quando for monarquia, o chefe de Estado é o rei ou o imperador, como é o caso lá da Inglaterra, né? E quando for república, o chefe de Estado é o presidente da república. E aí o primeiro-ministro vai ser o chefe de governo. Primeiro-ministro, premier ou chanceler, é a mesma coisa, depende do país. Tem mais uma outra situação bastante interessante que caracteriza o parlamentarismo, porque é formado o gabinete de ministros, chefiado por um primeiro-ministro, ele é formado pela maioria parlamentar. Então, o partido é a maioria, ele faz todos os membros do gabinete e o primeiro-ministro. Se não, ele vai ter que fazer uma composição de forças para chegar lá. Então, a sustentação do gabinete do primeiro-ministro é política. Política. No presidencialismo, não. E as pessoas confundem. Então, se ele perder o apoio no parlamento, cai o gabinete.
mediante uma moção de desaprovação, ok? Mais uma outra coisa, o chefe de Estado, o rei ou o presidente da República, fica olhando, vem cá, tá caindo o gabinete toda hora, sabe o que ele faz? Ele dissolve o parlamento e chama novas eleições, né? Então é bom ficar naquele equilíbrio. O presidencialismo é invenção dos Estados Unidos da América, lá das 13 colônias que formaram os Estados Unidos da América. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ali como eu disse, o que faz? Qual é que sistema? Aí inventaram o parlamentarismo, que tem um pouquinho de monarquia. É uma monarquia com prazo de duração, então tinha que ser uma república, queria uma república. E aí inventaram o parlamentarismo, por quê? Para dar mais estabilidade, para poder realizar as políticas públicas, e aí tem um prazo de validade, né? E aí pode ser reeleito ou não, e quantidade de mandatos. Mas aí na comparação é interessante a gente fazer o seguinte: enquanto que o primeiro-ministro, ele tem uma sustentação política, se não politicamente não der conta, ele cai, né? A voz das ruas, não sei o que, ouvindo a voz das ruas, quem é a tua rua ou a minha, né? Mas enfim, cai. O presidente da República não. O presidente da República não cai politicamente, por questão política. Ah, que ruim, espera as eleições, ou a menos que cometer um crime de responsabilidade. E aí vai pelo impeachment, impedimento. Mas tem que ter crime. Aí nós temos que ir lá no Código Penal e ver no artigo 1º o que diz, né? Que crime só quando a lei prevê, né? Não tem crime sem a lei prever, nem pena sem prévia combinação legal, princípio básico do direito penal. Tem que estar escrito que é crime. Não é, ai, não gostei, é moralmente e tal. Ou mesmo sendo ilícito. Passar no sinal vermelho é ilícito? Não, é ilícito, né? Mas é crime? Não. Porque é um ilícito de menor potencial ofensivo. Então tem que estar escrito ali, não pode inventar. Aí vai críticas que a gente tem que fazer pela estrutura constitucional nossa, que dá um superpoder para o parlamento, que foi preparada para ser parlamentarista, né? E aí o plebiscito que a Constituição previu aliás, acabou decidindo pelo presidencialismo, e ficou essa chantagem do jeito que está, que o chefe do parlamento fica com um impeachment guardado dentro da gaveta, e a hora que ele quer, ele pressiona o chefe do executivo, como a gente tem observado ali. Valeu, gente? Então, com esse vídeo a gente encerra essa série que trata dos assuntos referidos no capítulo 4º do meu livro. Valeu? Tchau, tchau.